Nos últimos 10 anos, eu testei pelo menos uns 1000 funis de abordagens de prospecção. Eu acredito que no ano de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eu encontrei os 3 funis de prospecção que mais dão resultado, não importa o que você vende, para quem você vende. Se você for uma empresa B2B, que você venda para outras empresas, eu tenho certeza absoluta do que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo pode mudar por completo os seus resultados na prospecção. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? A primeira parte eu quero te explicar um pouco sobre o que é um funil de prospecção ativa e qual é a importância de ter um funil de prospecção ativa. E a segunda parte eu quero te mostrar com exemplos práticos 3 funis de prospecção ativas que eu utilizo no meu negócio, que eu recomendo para que todos os meus clientes utilizem e todo mundo que está utilizando está tendo muito resultado na prospecção ativa. Se você não me conhece ainda, meu nome é Giovanni Saraiva, eu sou fundador da Destruindo Metas, uma consultoria de vendas especializadas em empresa B2B. Ou seja, nós ajudamos empresas que vendem para outras empresas a gerarem mais leads qualificados, venderem mais caro e venderem para mais clientes. Giovanni, o que é um funil de prospecção ativa e qual que é a importância desse funil de prospecção ativa? A gente enxerga hoje que algumas pessoas e grande parte das pessoas que tentam fazer uma prospecção ativa seguem um padrão muito comum. Elas pegam o telefone ou pegam o direct do Instagram ou pegam o WhatsApp, o LinkedIn, escolhem alguma empresa, vão lá e mandam uma mensagem para essa empresa ou fazem uma ligação para essa empresa e depois de 3, 4 dias elas vão lá e voltam e fazem mais uma ligação. Quando voltam, né? E qual que é o grande problema disso? Existem muitos dados que mostram que para que você tenha bons resultados na prospecção ativa, você precisa abordar a mesma empresa pelo menos 5 vezes para que você tenha sucesso para se conectar com a pessoa que você quer falar dessa empresa. Eu estou deixando um gráfico aqui na tela para que você entenda um pouco sobre isso, mas basicamente o que eu quero te dizer? Se eu, que tenho uma expertise gigante em prospecção ativa, meus clientes que têm um processo muito bem feito de prospecção ativa, pegar o telefone, escolher 50 empresas e fazer apenas uma ligação para essas 50 empresas, ou que seja, um direct no Instagram para essas 50 empresas e não fazer mais nada nos próximos dias, a chance de a gente ter resultado é praticamente nula, é muito baixa. A prospecção ativa bem feita, ela se dá por uma sequência de contatos que você faz em um determinado tempo com a mesma empresa. Então, ao invés de eu escolher hoje 50 empresas e ligar para essas 50 empresas e no resto da semana não fazer mais nada, é muito melhor que eu escolha 20 empresas no começo dessa semana e ligue para as 20 empresas hoje, amanhã eu mande um e-mail para quem não me atendeu hoje, na quarta-feira eu mande mais um LinkedIn para quem não respondeu meu e-mail e nem minha ligação, ou seja, eu continuo abordando essa empresa por um determinado período para conseguir uma resposta dessa empresa. O que eu preciso que você tenha entendido até aqui? Prospecção ativa não é sobre fazer uma ou 2 abordagens para uma empresa e esquecer dela ou desistir dela. Prospecção ativa efetiva significa você fazer no mínimo 5 abordagens de prospecção com a mesma empresa antes de desistir dela. E naquele gráfico que eu mostrei para vocês, que eu estou deixando ele aqui na tela de novo, perceba que após a 8ª tentativa de contato, a sua taxa de conexão com o decisor, porque quando nós estamos prospectando, nós estamos procurando uma pessoa dentro da empresa que nós chamamos de decisor, ela diminui drasticamente. Então, um bom processo de prospecção, um bom funil de prospecção, geralmente vai ter de 5 a 8 tentativas de contato para a maioria dos casos. Então, de forma resumida, essa primeira parte do nosso vídeo você tem que ter entendido que para que você tenha sucesso na prospecção, você vai precisar abordar a mesma empresa de 5 a 8 vezes e o mais importante, você vai ter que abordar essa empresa por canais diferentes e não apenas por um único canal. Ok, entendendo essa primeira parte do vídeo e a importância de um funil de prospecção, que eu preciso abordar a mesma empresa de 5 a 8 vezes por canais diferentes, eu vou te falar agora quais foram os funis de prospecção que mais trouxeram resultado para mim nos últimos 10 anos e são os que eu utilizo até hoje e provavelmente eu vou continuar utilizando durante muito tempo. Nos últimos 10 anos trabalhando com prospecção ativa, eu testei funis de prospecção de todas as formas que você pode imaginar. Funis curtos de 5 dias, funis mais longos de 60 dias, funis intermediários de 21 dias, onde eu fico ali 21 dias prospectando a mesma empresa para ter resultado, funis com muita
muita ligação, funis com pouca ligação, funis com muito e-mail, com pouco e-mail. E finalmente eu acredito que eu tenho encontrado os 3 melhores funis de prospecção, que são a provas de desculpa, são fáceis de executar e eu tenho certeza que se você colocar em prática você vai ter resultado muito rápido. Antes de eu te falar esses 3 funis de prospecção, preciso fazer um disclaimer aqui muito importante. Sempre que eu falar mensagem, eu vou estar me referindo a e-mail, LinkedIn, Instagram ou WhatsApp. Então se eu falar, olha, primeiro uma mensagem, depois uma ligação, a mensagem eu estou me referindo a esses 4 tipos de contatos. Gil, eu tenho que usar os 4? Não, você pode escolher apenas um desses 4 que seja mais adequado para o seu perfil ideal de cliente. Então, se vamos dar o exemplo que você prospecta contabilidades. Talvez o Instagram não seja um canal de mensagem muito forte para você prospectar uma contabilidade, mas um e-mail, sim, o dono da contabilidade ele utiliza muito e-mail no dia a dia dele. Se você for prospectar uma clínica de estética, talvez a clínica de estética não tenha no dia a dia dela costume de utilizar e-mail, mas o Instagram é muito forte. Você vai precisar fazer um trabalho interno para entender quais são os meios de mensagens principais do seu perfil de cliente ideal para quem você vai prospectar, para que você escolha uma dessas 4 e trabalhe em cima dela. Bom, vamos falar então sobre o primeiro funil de prospecção, que é um funil de prospecção que a gente utiliza aqui sempre que a gente começa a ter alguma divergência nos resultados ou a gente precisa acelerar os nossos resultados. Ele é um funil que ele é um pouco cansativo de ser executado, ele é um pouco exaustivo, mas ele é um funil que funciona demais para quando você precisa ter resultados rápidos num curto espaço de tempo, que nós chamamos de funil de Call Fast. Basicamente, o funil de Call Fast, ele se resume a fazer ligações todos os dias para as empresas que você quer prospectar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira você vai ligar para a empresa. Então é um funil com duração de 5 dias, com 5 pontos de contatos e todos eles por cold call, por telefone. Então como que funcionaria isso na prática? Eu vou montar uma lista de prospecção, eu vou colocar lá no meu CRM 30 empresas para prospectar na segunda-feira. Na segunda-feira eu vou ligar para essas 30 empresas. Na terça-feira, para quem não me atendeu na segunda-feira, eu vou ligar para todo mundo na terça-feira. E são as mesmas empresas da segunda-feira, não são novas empresas. Quarta-feira, eu vou ligar para todo mundo que não me atendeu na terça e na segunda. Quinta, eu vou ligar para todo mundo que não me atendeu na quarta, terça e segunda. E assim até chegar na sexta-feira. Chegou na sexta-feira, você vai ter ligado para todas as empresas dessa lista e você vai chegar ali na sexta-feira mais ou menos com 50 empresas abordadas. Dessas 50 empresas, em torno de 10 a 12 reuniões agendadas e mais ou menos o restante são empresas que não te responderam ou empresas que não tiveram interesse em conversar com você. O segundo funil que traz muito resultado para a gente, para os nossos clientes, é o funil da prospecção preguiçosa. E o porquê que nós chamamos ele de prospecção preguiçosa? Porque nele não existe ligação, não existe cold call. E vamos combinar que é muito mais fácil você mandar um direct no Instagram ou mandar alguns e-mails do que ficar ligando o dia inteiro, por mais que o funil 1 de Call Fast traz muito mais resultado que esse funil que eu vou te mostrar agora. O funil da prospecção preguiçosa também é um funil de 5 dias igual o primeiro funil que eu mostrei para vocês. A diferença dele é que nós não abordamos as empresas de terça e quinta-feira. Eu vou abordar a empresa de segunda, quarta e sexta-feira por um meio de abordagem, por um meio de mensagem. E aí, novamente, eu estou deixando aqui um print aqui na tela para que você veja como é que funciona esse funil e aí você vai ter que entender qual que é o tipo de mensagem que o seu cliente mais utiliza para você adaptar. Vamos dar um exemplo aqui que eu prospecte agências de marketing digital. Um meio de contato muito bom para prospectar agências de marketing digital é o e-mail. Então, segunda-feira eu mando um e-mail chamado e-mail de introdução para essas pessoas. Na quarta-feira eu mando um e-mail chamado follow-up para essas empresas que eu estou prospectando e na sexta-feira eu mando um e-mail chamado break-up para essas empresas que eu estou prospectando. Esse é um funil que quebra algumas regras, como a regra de fazer pelo menos 5 tentativas de abordagem com as empresas que você está prospectando, mas esse é um funil que eu sempre falo que ele é um funil muito melhor do que não fazer nada. Então, Giovanni, eu não consigo fazer ligação, eu não tenho um time para fazer isso agora, meu SDR, meu BDR não está performando por ligação, cara, vou mandar ele embora,
beleza, pode mandar ele embora, mas pelo menos deixe o funil de prospecção ligado de segunda, quarta e sexta abordando essas empresas. Vou te dar um exemplo muito prático. Aqui na Destruindo Metas nós temos 3 BDRs. Desses 3, 2 são irmãos e um é uma outra pessoa. Essa uma outra pessoa tirou férias e esses meus 2 outros BDRs que são irmãos ficaram doentes porque moram no mesmo lugar. E aí a gente ficou sem os nossos 3 BDRs durante 2 semanas. O que a gente fez? Vamos ficar sem prospectar nesse período? De maneira nenhuma. Vamos ligar o funil de prospecção preguiçosa e ele não vai trazer o mesmo número de reuniões agendadas do que o Call Fast vai trazer, mas ele ainda assim vai trazer um volume muito bom de reuniões que é muito melhor do que zero. E agora a gente vai para o nosso terceiro funil de prospecção, que para mim é o meu favorito, é o que a gente utiliza aqui todos os dias, é o que a gente mais utiliza aqui dentro da Destruindo Metas e é o que eu mais vejo todos os clientes da DM tendo muito resultado, que é o funil ACF. E se você não sabe o que é ACF, é uma metodologia muito poderosa que funciona demais e eu tenho certeza que vai funcionar com você, que é o famoso arroz com feijão. Basicamente, o funil ACF também é trabalhado num período de 5 dias, mas nele nós mesclamos o funil de Call Fast com o funil de prospecção preguiçosa, ficando dessa forma que eu estou deixando aqui na tela para vocês um print do funil do ACF. Então, na segunda-feira, nós mandamos uma mensagem, eu escolho um dos 4 tipos de mensagem que é mais o que o meu cliente utiliza. Na terça-feira, eu faço uma ligação, quarta-feira, mais uma mensagem, quinta-feira, mais uma ligação, sexta-feira, mais uma ligação e uma mensagem. Eu faço 3 ligações e 3 mensagens dentro do funil ACF. O funil ACF traz muito resultado porque ele tem mais de 5 tentativas de contato, ou seja, nós temos 6 tentativas de contato no funil ACF e o mais importante, são tentativas mescladas, ou seja, eu mando um e-mail, faço uma ligação, mando um e-mail, faço uma outra ligação. Ou seja, quando nós pegamos a cartilha de prospecção ativa e de funis de prospecção, ele segue todas as regras de um funil de prospecção efetivo. Eu quero te fazer um desafio aqui. Eu duvido que se você colocar o funil ACF para rodar durante um mês e abordar 200 empresas, ou seja, 50 empresas por semana, eu duvido que você não chegue no final do mês com pelo menos 20 a 30 reuniões agendadas através do funil ACF. Se você for um péssimo vendedor, vamos supor que você faça 30 reuniões no mês que você aplica o funil ACF todas as semanas. Eu duvido que dessas 30 reuniões você não faça pelo menos 3 vendas, uma taxa de conversão de 10% na sua empresa. Eu tô chutando muito baixo. Tem gente que faz 30 reuniões e faz 10, 8 vendas. O que separa quem vai assistir esse vídeo aqui e vai ter muito resultado para quem vai assistir esse vídeo aqui e vai continuar na mesma é uma única palavra chamada execução. Não adianta você ter achado tudo incrível que eu te mostrei aqui e de fato amanhã não fazer absolutamente nada para colocar em prática tanto o funil Call Fast, o de prospecção preguiçosa ou o funil ACF. Agora, eu quero muito pedir um favor em troca desse conteúdo que eu te entreguei de forma gratuita aqui. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, eu queria muito escutar um feedback seu. Então, a primeira coisa que eu queria pedir é para que você desse um like nesse vídeo, para esse vídeo chegar em mais pessoas, e me contasse nos comentários um feedback, me desse a sua opinião sobre esse vídeo, sobre esse formato, se você curtiu. E lembrando, se você tem uma empresa B2B que tem mais de 10 funcionários, a Destruindo Metas pode te ajudar a aplicar todo o processo de prospecção ativa na sua empresa e ajudar você a vender mais caro e vender para clientes melhores. Eu estou deixando aqui um QR Code nesse vídeo para que você participe de um diagnóstico comercial com o meu time de especialistas. Então, escaneie esse QR Code, preencha o formulário, alguém do meu time vai te ligar para marcar um diagnóstico e te ajudar primeiro a entender os gaps, os desafios da sua empresa na parte comercial, te traçar um plano personalizado e entender se a Destruindo Metas pode te ajudar de alguma forma. Tamo junto, não esquece de dar um like, curtir esse vídeo, me contar nos comentários o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu demais e bora destruir metas!